Uma noite de lua cheia, na pequena cidade de Jaguaripe, na Bahia, lá pelos anos de 85, a cidadezinha estava mergulhada na escuridão da noite. E no silêncio, como de costume, mas algo comum iria acontecer. Eu era apenas um garoto na época, um menino que gostava de brincar com meus amigos, mas me lembro como se fosse ontem, sentados ao redor de uma fogueira, na frente de casa. Era dia de São João, quando eu e minha família e alguns vizinhos se reuniram para contar causos e histórias da região. Causos de terror eram acontecimentos comuns nessa época, mas aquela noite escutaria um relato inesquecível. Meu avô, seu Antônio, um homem forte, cheio de sabedoria. Ele então pegou um fumo de corda, enrolou um cigarro de palha e começou a narrar a melhor história de lobisomem que escutaria na minha vida e que com certeza está até hoje na minha memória. A partir de agora, narro a história pela perspectiva de meu avô, assim como ele contou para mim. Ah, meu querido neto, vocês não sabem dos perigos que rondam essas terras áridas. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu era apenas um jovem rapaz, de uns 23 anos, trabalhando na fazenda do Coronel Teixeira, presenciei acontecimentos que mudaram minha vida para sempre. Era uma noite igual a esta, lua brilhante, iluminando tudo, quando surgiu na cidade um homem montado num cavalo majestoso, com uma aparência peculiar. Ele usava um chapéu de couro, gasto roupas surradas de adanças e trazia consigo uma caixa grande com formato de violão. Em suas costas, seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo tinha um olhar penetrante que escondia mistérios profundos. Todos no bar ficaram curiosos com aquele forasteiro. Naturalmente, ele se aproximou do balcão e pediu um pouco de água. Ali estava o violeiro, cujo nome de logo descobrimos ser João Batista, mas ele não se mostrou tão falante de início. Boa noite, amigo. O que traz você a essas terras perdidas? Indagou o dono do bar. Um senhor chamado Seu Manuel. Boa noite. Todos andam pela estrada do sertão em busca de trabalho. Qualquer ocupação honrada é bem-vinda. E quem sabe uma oportunidade para mostrar minha música, caso alguém aprecie a melodia de minha viola. Respondeu aquele homem com uma voz grave e pausada ao olhar do forasteiro. Inquietante, e todos nós sentimos que havia algo a mais naquele homem do que ele estava disposto a revelar. Naquele momento, a noite seguiu o seu curso e cada vez mais pessoas se aproximavam para ouvir as habilidades musicais do violeiro. Ele arranhava as cordas de sua viola com maestria, encantando a todos com belas melodias e modas sertanejas. Minhas desconfianças iniciais desapareceram e eu até estava hipnotizado pela música. Parecia que até os grilos do sertão se calavam para ouvi-lo tocar. Entretanto, algo chamou a minha atenção. Eu percebi uma certa tensão no olhar. Violeiro, quando alguns homens ali no bar mencionaram as histórias de ataque recentes de lobisomem que circulavam a região. Rapaz, dizem que há um lobisomem nessas redondezas, um maldito ser que trouxe desgraça para algumas famílias. Tenha cuidado em suas andanças por aqui, alertou um dos homens sentados ali no bar. João Batista deu um sorriso enigmático, como quem conhece bem história por trás da lenda, mas preferiu não comentar mais nada. Naquele momento, a noite foi passando, enquanto João Batista continuava a tocar sua viola. Quando o Coronel Teixeira, meu patrão, entrou no estabelecimento, o coronel era um homem respeitado e temido na região, proprietário de uma vasta fazenda, que se entrou e que também se estendia por quilômetros. Ele era conhecido por seu olhar sério e sua imponência, trajando roupas finas, que contrastavam com a simplicidade do sertão. Eu trabalhava em sua fazenda há pouco tempo, mas já sentia um enorme respeito por ele, pois apesar de ele ser um homem duro e sério, ele também era muito justo, extremamente bondoso. Coronel Teixeira se aproximou do balcão, aonde estava sentado, e olhando curiosamente para o violeiro e para aqueles que estavam ali reunidos. Boa noite a todos, seu Manuel, traga-me um copo de cachaça, ordenou o coronel.
com sua voz firme. Enquanto bebia, seus olhos continuavam a se fixar o barulho da viola. Parecia chamar a sua atenção. Então ele perguntou para mim, em voz baixa, querendo saber quem era aquele homem. Antônio, quem é esse homem tocando essa viola tão bonita? Nunca ouvi por essas bandas. Ah, Coronel Teixeira, esse é João Batista, um violeiro que chegou à cidade hoje, procurando por trabalho, diz, que está viajando pelas estradas do sertão, em busca de uma ocupação e oportunidades para mostrar sua música. Ele tem tocado de forma espetacular, encantando a todos com suas melodias, mas confesso que algo nele me deixa um tanto quanto curioso. Como é difícil explicar, mas tem algo no olhar dele. Coronel, parece que carrega consigo um peso, uma história que ainda não contou. O coronel observou João Batista com mais atenção. Sua expressão parecia que seria e pensativa. O violeiro, por sua vez, percebeu que estava sendo observado por um homem importante da região, mas manteve-se sereno, continuando a dedilhar sua viola com o coronel. Se aproximou de mim e, novamente inclinando-se para falar em meu ouvido. Meu bom rapaz, como você acha que ele reagiria se soubesse que há um lobisomem rondando por essas terras? Eu fiquei sabendo que o Zé Raimundo, sabe, um dos homens que trabalha na fazenda, arrumou as trouxas e foi embora ontem, dizendo ter sido perseguido por uma criatura assombrada na noite passada. O homem ficou tão apavorado que não quis nem receber seus direitos. Olha, meu senhor, a gente já contou para ele sobre as histórias dos ataques recentes, e ele pareceu não acreditar ou não se importar. Enquanto o coronel Teixeira ainda conversava comigo, João Batista encerrou a música que tocava e sentou-se em um canto do bar. Bebendo um pouco de água, ele parecia tranquilo, como se o mundo à sua volta não lhe causasse preocupação. Depois de algum tempo, o coronel fez um sinal para um dos seus empregados, que se aproximou com uma expressão de respeito. Chame o João Batista aqui, quero falar com ele. O empregado obedeceu, prontamente, chamou o violeiro que se levantou e se aproximou do coronel com educação. Boa noite, como posso ajudá-lo? Disse o João Batista. Boa noite, eu sou o coronel Teixeira. Soube que está procurando trabalho. Tenho uma vaga temporária na minha fazenda e estou disposto a contratá-lo. Se mostrar-se um bom trabalhador, agradeço a oferta, coronel. Trabalho honesto é sempre bem-vindo. Em minhas andanças, respondeu o violeiro, tirando o chapéu e colocando no peito, em sinal de respeito. Ótima manhã. De manhã, um dos meus homens virá buscá-lo, para levá-lo à fazenda. Mas essa noite você pode ficar no hotel que fica aqui na frente. O proprietário é meu cunhado. Então eles vão te receber bem. Temos alguns afazeres que precisam ser resolvidos. Mas me diga, você já ouviu sobre os avistamentos e ataques de lobisomem que têm ocorrido aqui nessa região? Você acredita nessas coisas, João Batista? Sorriu novamente, e desta vez parecia um sorriso um tanto enigmático. Creio que histórias são apenas histórias, coronel, mas eu tenho em mente aberta. Que sabe, talvez encontre alguma dessas criaturas em minhas andanças. Mas por ora estou aqui, em busca de trabalho, e não de lendas. O coronel Teixeira sentiu com a cabeça, parecendo satisfeito com a resposta. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas pouco tempo. Depois, João Batista se retirou para descansar um pouco, antes de seguir com suas obrigações na fazenda, logo ali no dia seguinte. No outro dia, como prometido, eu e mais dois homens do coronel fomos buscar João Batista no hotel. O violeiro se despediu do dono do estabelecimento, que lhe desejou boa sorte em suas andanças pelo sertão. Montou em seu cavalo com o violão e suas costas e então seguimos em direção à fazenda. A viagem foi tranquila, e enquanto cavalgamos pelo caminho, por Erento, o empregado do coronel puxou conversa com João Batista. Então, ouvi dizer que você é um violeiro de mão cheia. Tem muita coragem de estar viajando por essas terras perigosas, em busca de trabalho, pois é meu amigo. A música me acompanha por onde quer que eu vá.
enquanto coragem diria que não é coragem, mas sim necessidade. Quando a música é sua única companhia, você acaba indo aonde ela leva. O peão assentiu, entendendo que o violeiro queria dizer as estradas do sertão. Eram difíceis e perigosas, mas João Batista parecia conhecer bem os desafios que enfrentava. Chegando na fazenda, o coronel Teixeira estava à nossa espera. Ele cumprimentou o violeiro novamente e o apresentou aos demais trabalhadores. Eles os olharam com curiosidade, certo receio, pois os boatos sobre lobisomens ainda ecoavam nas conversas daqueles homens. Mas João Batista parecia alheio a tudo isso, concentrando-se apenas no trabalho que tinha pela frente. Ao longo dos dias, o violeiro mostrou-se um homem habilidoso e dedicado. Ele trabalhava na lavoura, ajudava com o gado e sempre que tinha um momento livre, dedicava sua viola, arrancando belas melodias que o ecoavam pelos campos. Certo dia, enquanto eu estava cuidando dos afazeres da fazenda, avistei João Batista trabalhando ao longe. Em meio aos outros empregados, ele parecia à vontade, como se já estivesse ali há anos. Ao final da tarde, enquanto todos se preparavam para o descanso, o coronel Teixeira se aproximou de mim. Antônio, como tem sido o desempenho do violeiro? Bem, coronel, devo dizer que ele é um bom trabalhador. Não mede esforços para cumprir suas obrigações e parece estar se adaptando bem à vida na fazenda. Ajuda em tudo o que pode, e além disso, como o senhor já sabe, ele é um exímio tocador de viola. Os homens aqui na fazenda gostam dele e o respeitam por suas habilidades. Que bom saber disso. Espero que ele permaneça conosco por mais tempo. O trabalho tem sido intenso, ultimamente, e precisamos de todo o auxílio possível. Além disso, também gosto dele. Ele me lembra um pouco o meu filho Ademar, disse ele, com um olhar de tristeza. Ademar era o filho único do coronel, que foi embora da cidade há mais de 7 anos atrás. O que eu sabia sobre essa história era que quando ele estava sóbrio, era até um bom rapaz, mas quando bebia, virava outra pessoa. Saía pelas ruas brigando e arrumando confusões pela cidade. Certo dia, ele se meteu em uma confusão, em uma festa, em uma briga com um rapaz chamado Gilson Mendes. Ele acabou empurrando o rapaz, que bateu a cabeça em uma quina. Ele não morreu, mas sofreu graves consequências, até mesmo desenvolvendo demência. A mãe desse rapaz era Dona Chica Mendes, uma conhecida do coronel, que ficou arrasada. Ela dizia pela cidade que ele pagaria pelo que fez, e o coronel, por sua vez, ficou fora de si ao saber do ocorrido. Quando ele encontrou o filho, deu uma surra nele, dizendo que o levaria para a delegacia com suas próprias mãos. Ademar conseguiu fugir e depois disso ele nunca mais foi visto. Enquanto conversávamos, um amigo do coronel Teixeira chegou à fazenda. Era um fazendeiro conhecido da região, dono de uma propriedade não muito distante dali. Seu nome era Seu Augusto. Os dois homens se cumprimentaram com entusiasmo e logo se acomodaram em cadeiras de balanço na varanda do casarão. Maria José, a esposa do coronel, os serviu com um pouco de café. Enquanto eles conversavam sobre assuntos diversos, de repente o semblante de Seu Augusto mudou e ele falou: Então, sério, meu amigo, eu preciso lhe contar algo que aconteceu na minha fazenda ontem à noite. Foi um verdadeiro horror. O coronel Teixeira franziu a testa e perguntou preocupada: O que houve, Seu Augusto? Alguma praga nas lavouras? Não, não, não é nada disso. Uma maldita criatura atacou minha fazenda. Ontem de madrugada, tenho certeza de que era o lobisomem, que tanto falam por aí. Ele matou 2 bodes e algumas galinhas, deixando esses animais completamente destroçados. Ao ouvir aquelas palavras, um arrepio percorreu em minha espinha. Será que o tal lobisomem estaria rondando a fazenda do coronel? Também o coronel respondeu isso. É realmente preocupante, meu amigo. Aqui na minha fazenda, de uns tempos para cá, também tivemos enfrentando problemas com alguns animais mortos. E alguns dias atrás, onde meus homens até foram embora após dizer ter sido perseguido pela suposta criatura. Os demais peões escutavam a conversa atentamente. Alguns trocavam olhares preocupados. Seu Augusto prosseguiu com sua narrativa.
contando detalhes aterradores do que encontrou em sua propriedade. Enquanto isso, João Batista permanecia em silêncio, observando tudo com interesse, mas sem se manifestar. O amigo do coronel ficou mais um tempo na fazenda e, depois de algumas horas, ele se despediu e partiu de volta para sua propriedade. Logo que seu Augusto foi embora, o coronel Teixeira reuniu os homens para uma breve reunião. Pessoal, a situação está ficando cada vez mais séria. A situação está ficando cada vez mais séria. Precisamos agir. Vamos organizar rondas noturnas em torno da fazenda para garantir a segurança de todos e de nossos animais. Assim, o coronel disse para nos formarmos 6 duplas diferentes de peões, porque nos revezarmos nas rondas noturnas. 3 duplas ficaram de guarda das 11 horas da noite até as 3 da madrugada, e as outras fariam a ronda das 2h35 da tarde ao amanhecer. Antes de começar, o coronel Teixeira decidiu organizar um treinamento para testar habilidades de tiro dos homens. Ele não nos levou para um campo aberto próximo à fazenda, onde poderíamos praticar sem preocupação. Todos se esforçaram para mostrar melhor que podiam, mas foi João Batista quem mais surpreendeu a todos. Ele tinha uma mira quase perfeita, acertando os alvos com precisão. Impressionante, todos os olhares se voltaram para ele. O coronel Teixeira ficou intrigado com a habilidade do violeiro. O treinamento terminou e a noite caiu e as duplas foram divididas e todos se prepararam para a primeira noite de rondas em busca de qualquer ameaça que pudesse surgir nas sombras do sertão. Durante as primeiras rondas, nada de estranho aconteceu na fazenda do coronel, embora os relatos de ataques continuassem a ocorrer pela região. João Batista e eu caminhávamos pelo entorno da fazenda, viajando atentamente pela noite, mas tudo parecia tranquilo. Com o passar dos dias, João Batista e eu fomos nos aproximando mais um do outro, compartilhando histórias sobre nossas vidas. Nessas conversas, acabei descobrindo que ele tinha viajado por diversas cidades do sertão, tocando sua viola e ganhando a vida com suas apresentações. João Batista se animou a falar sobre sua paixão pela música. Me contou histórias de como aprendeu a tocar viola com seu pai e como a música se tornou seu fiel companheiro em suas jornadas solitárias pelo sertão. Sua dedicação à música era evidente e suas mãos congeladas pela lida com a viola revelava uma profunda conexão com aquele instrumento. Acabei por descobrir também que ele tinha nascido em Serra Talhada, no Pernambuco, mas morou sua vida inteira aqui em Jaguaripe, na Bahia, e que já fazia 7 anos que ele tinha saído de lá e vagava pelas estradas do Nordeste. Assim, os dias se passaram, e 4 dias após o início das rondas, João Batista e eu montamos em nossos cavalos, com as espingardas preparadas para mais uma noite de vigília. Nós não iríamos sozinhos. Dominó, um dos cães da fazenda, nos acompanhava em quase todas as nossas rondas. A tensão era grande, pois a cada dia boatos sobre os ataques do lobisomem pareciam se intensificar. Já passava da meia-noite e cavalgávamos lentamente pela fazenda. Quando paramos por um momento, eu olhei para a lua, que não era cheia. Acredito que deveria estar em seu estágio crescente. Foi quando, em pensamento, veio à minha mente. Então perguntei para João Batista se a criatura que tem sido vista pela região era mesmo lobisomem, porque ele não aparece apenas em noite de lua cheia. Além da não, é essa alguém que virou bicho. Não deveria apenas se transformar nessas noites. Ele respondeu com um tom de quem sabia o que falava. Depende muito. Se um homem consegue se transformar em bicho somente em noite de lua cheia, ou em qualquer noite, vai depender da origem de sua maldição. Ouvi falar que não existe apenas uma maneira da pessoa virar lobisomem. Com um olhar desconfiado, olhei para ele e disse: "Como você sabe dessas coisas?" Então ele respondeu: "Viajo muito, meu rapaz, e escuto muita coisa por essas estradas." Enquanto percorríamos os arredores da fazenda, nossos olhos se fixaram em uma vasta plantação de milho que fica na parte de trás. Uma movimentação estranha e chamou a atenção. Para dentro dela, o Dominó, nosso fiel companheiro,
começou a latir sem parar, em direção do barulho no milharal. O coração batia acelerado em meu peito, enquanto eu e João Batista avançávamos cautelosamente no redor da plantação, que nos cercava de dois lados. A plantação estava alta, quase 2 metros de altura. Nossos cavalos estavam agitados e foi preciso acalmá-los. O cachorro correu para dentro da plantação, perseguindo, seja lá o que tivesse ali. De repente, começou uma briga intensa do cachorro com aquilo que estava lá. Podíamos ouvir os ronados altos e a movimentação, mas logo depois escutávamos o choro angustiado do animal, que ecoou pelo ar, enchendo-nos. João Batista, demonstrando uma coragem enorme, desceu do cavalo com a espingarda ainda em mãos e olhou para mim com determinação. Fique aqui, grita-se se algo acontecer, ordenou. Enquanto entrava na mata, com passos silenciosos, ele adentrou a plantação de milho, desaparecendo entre as enormes falhas e espigas. O coração já batia acelerado em meu peito, e meus olhos percorriam o campo em busca de qualquer sinal de perigo. O tempo se arrastava, e então, após alguns minutos que pareceram uma eternidade, ouvi 2 tiros. Ecoaram pela escuridão. Pouco tempo depois, João Batista emergiu do milharal, segurando o cachorro em seus braços. O animal estava gravemente ferido, mas ainda vivo. Assustado, perguntei o que aconteceu. Houve tiros, João Batista, respondeu enquanto colocava o cachorro em cima do cavalo. Andei para o meio do milharal e dei de cara com o dominó caído no chão e a criatura ao seu lado. Ainda estava lá, como se estivesse me esperando. Sem pensar 2 vezes, puxei o gatilho e atirei. Após isso, ele saiu correndo para a direção da estrada. Vamos, precisamos levar para casa e cuidar dele. João Batista e eu montávamos em nossos cavalos e retornamos rapidamente para o casarão. Chegando lá, o coronel, sua esposa e muitos funcionários da fazenda estavam acordados. Maria José veio correndo ao nosso encontro ao ver o estado do cachorro. Meu Deus, o que aconteceu com o Dominó? Perguntou ela, visivelmente preocupada. Ela foi atacada pelo lobisomem no meio do milharal. A situação está ficando séria, Dona Maria. Precisamos agir antes que algo pior aconteça, explicou João Batista. Enquanto levantou para tratar seus ferimentos, João Batista correu em direção ao casebre na fazenda, onde ele dormia. Alguns minutos depois, ele apareceu ao longe segurando a caixa de sua viola. Enquanto ele se aproxima, vi que seu semblante era sério, determinado. Junto a ele, outros peões e funcionários da fazenda também se reuniram na varanda. Curiosos para saber o que estava acontecendo, chegando na varanda, João Batista colocou a caixa da viola, uma mesa e abriu. Tirou a viola com cuidado e em seguida retirou do fundo falso da caixa um rifle de caça. É uma caixa de balas. Também retirou um facão de prata e colocou em seu cinto, substituindo o facão comum que ele carregava. Enquanto fazia isso, todos os olhavam fixamente. Intrigados, ele revelou toda a verdade sobre si. Contou que estava há vários anos no rastro desse lobisomem e que caçá-lo tinha uma importância pessoal para ele, pois o mesmo era o lobisomem responsável pela morte de seu pai. Explicou que alguns anos atrás viajava pelo sertão com seu pai, com quem formavam uma dupla musical e fazia shows pela estrada. Foi quando foram surpreendidos por esse lobisomem. O monstro os atacou, derrubando os 2 de seus cavalos. Seu pai caiu e bateu a cabeça, morrendo na hora. O coronel Teixeira, junto a todos os presentes, ouvia, questionou, querendo saber como ele tinha certeza de que o lobisomem era mesmo João Batista. Respondeu, revelando um detalhe chocante. Quando o lobisomem os atacou, ele foi para cima de João Batista, que conseguiu gravar uma faca em seu olho direito. O lobisomem que ele viu hoje tinha uma cicatriz no mesmo olho, comprovando que era o mesmo monstro. A revelação deixou a todos atônitos. João Batista falou que iria pegar um de seus cães, voltar até o local onde atirou na criatura e rastreá-la até seu covil.
Era hora de acabar com essa ameaça de uma vez por todas. O coronel Teixeira sugeriu reunir o máximo de homens para ir atrás do monstro, mas João Batista disse não ter balas de pratas para todos eles. Sugeriu que apenas mais 2 pudessem ir com ele e, preferência, os melhores atiradores. Então eles quis saber, entre todos presentes, quem se habilitaria para essa empreitada. Todos os olhares se voltaram para os demais presentes em um silêncio. Seguiu. O medo estava estampado nos rostos daqueles homens, até que, enfim, o coronel Teixeira se manifestou. Eu irei. Precisamos eliminar essa ameaça antes que ela cause mais danos. Logo em seguida, eu me dispus a ir também, querendo provar meu valor, sentindo um medo enorme. Outros homens olhavam para seus pés excitantes João Batista. Então confirmou que apenas nós 3 sairíamos suficientes para a caçada. Todos os preparativos feitos, João Batista, Coronel Teixeira e eu partimos na madrugada, em busca do lobisomem. Os homens restantes ficaram nas fazendas preparados para qualquer emergência. A noite estava escura, apenas as luzes das estrelas e a da lua crescente nos guiavam. Montados em nossos cavalos, fomos até o último local, onde a criatura foi vista no milharal. Chegando lá, usamos 2 cães para rastrear em qualquer vestígio de sangue, deixando pelo bicho. Depois de uns 2 quilômetros, saindo da fazenda, avistamos ao longe uma criatura arrastando um bezerro por um campo aberto de um sítio próximo. A estrada estava longe, mas podia enfim ver a criatura com os meus próprios olhos. Seu corpo monstruoso era uma mistura sinistra entre um homem e um lobo. Pelos negros e eriçados cobriram sua pele acinzentada, enquanto olhos amarelados e brilhantes demonstravam uma fome insaciável, e uma cicatriz marcava seu olho direito. Suas garras afiadas e dentes ameaçadores completavam a imagem aterradora do temível lobisomem da cidade de Jaguaripe. Sem pensar muito, João Batista atira de longe e acerta a criatura, que solta um uivo alto, que ecoou pela noite. O lobisomem larga o animal e foge em disparada. Depois disso, começa uma perseguição intensa, com os cães correndo ferozmente atrás do bicho. Enquanto todos cavalgavam e atiravam ao mesmo tempo na direção dele, após perseguir aquela criatura por uma longa distância, chegamos até o caminho montanhoso e íngreme. Esse caminho era rodeado de mata alta e muitas árvores. Descemos dos cavalos, colocamos coleiras nos cães e avançamos pelos caminhos a pé. E com cautela, ao final do caminho, avistamos ao longe uma casa velha de pau, a pique, abandonada. O coronel Teixeira se manifesta naquela minha antiga casa. Morei por um tempo nela, há mais de 30 anos atrás. Nos aproximamos lentamente da casa, enquanto os cães latiam com agressividade, nos fazendo ter certeza de que aquilo que perseguimos estava ali. João Batista pede para mim e Coronel Teixeira ficarmos ali fora de guarda e atirar em caso a criatura tentasse fugi-la da casa. João abre a porta da frente lentamente e entra devagar ali dentro. Em um quarto, ele se depara com um homem com a cicatriz no olho, e todo ensanguentado e deitado de costas na parede. Mesmo após receber tantos disparos, ele ainda estava vivo. Ele mira seu rifle carregado de balas de prata no coração do homem. Enquanto disso, as últimas palavras para ele sua era de terror e matança. Acaba hoje, seu maldito, gritou João Batista, com sangue nos olhos e pronto para conseguir sua vingança. Quando ele ia dar o último disparo, o coronel aparece por trás dele, dizendo para João Batista não atirar. Ele passa à sua frente e vai até aquele homem deitado no chão. E o braço caindo em lágrimas, João fica estático, sem entender o que está acontecendo. Eu deixo os cães amarrados lá fora e entra na casa e presencio toda a cena, João Batista. Você conhece esse homem, patrão? Ele é Ademar, meu filho desaparecido, responde Coronel Teixeira, com a voz trêmula e angustiada.
Naquele momento, com Ademar deitado no chão, o silêncio pesado pairava sobre nós. João Batista olhava para o coronel Teixeira com firmeza e tristeza em seus olhos. Coronel, entendendo sua dor e seu desejo de proteger seu filho, mas ele representa uma ameaça para todos ao seu redor. Se não o detivermos, ele continuará espalhando o terror e a morte. Não há outro jeito. O coronel estava visivelmente dividido entre o amor de pai e a realidade dos fatos. Porém, ele sabia que João Batista estava certo. Seu filho, em sua condição de lobisomem, não poderia ser controlado e representava um perigo constante para todos. Ademar, ouvindo a conversa, olhou para João Batista e falou, em meio a soluços: Eu sinto muito, não queria ser assim. Não tenho controle. Quando me transformo, lembro de tudo, mas sou apenas um mero espectador do horror, que causa tristeza em suas palavras. Era genuína, e sua voz revelava o sofrimento de uma alma atormentada. Era difícil não sentir compaixão por ele. Mesmo após tudo o que havia feito, o coronel Teixeira, com lágrimas nos olhos, perguntou a João Batista: Não há outro jeito de acabar com essa maldição? João respondeu: A única forma de acabar com a maldição é encontrar e matar a pessoa que a lançou sobre ele. Ademar, sentindo o peso de suas ações, disse com voz cansada: Não, eu não quero mais ninguém morra por minha causa. Estou cansado de tudo isso. O coronel Teixeira pediu minha ajuda e levantamos Ademar apoiado entre mim e seu pai. Saímos de casa. Ademar olhou para João Batista e reforçou o seu arrependimento. No mesmo instante, Ademar tomou o facão de prata da cintura de João Batista e saiu correndo para fora. A distância de 100 metros foi suficiente para que ele se ajoelhasse, cravando o facão em seu próprio peito. O coronel correu até ele e o segurou nos braços, chorando ou lamentando o que acabaram de acontecer. Eu e o violeiro João Batista observamos de longe a cena triste e impactante dos dois iluminados pelo crepúsculo da noite, que chegava ao seu após aquele dia. Nunca mais tivemos notícia de João Batista. Ele partiu na mesma manhã daquele fatídico dia, e por um longo tempo as histórias do que aconteceu se espalharam pela região, onde ele ficou conhecido como o violeiro caçador dos lobisomens. Mais tarde, descobri que a pessoa responsável por lançar a maldição sobre Ademar era Dona Chica Mendes, como uma retaliação pelo que ele havia feito a seu filho. A tragédia daquela noite estava relacionada a um ciclo de vingança que se estendeu por anos. O coronel Teixeira nunca mais foi o mesmo após essa noite. Ele partiu alguns anos depois. Dizem até hoje que aquela fazenda onde tudo ocorreu está assombrada. Coisas estranhas acontecem lá toda noite. Ninguém mora mais no local. A fazenda está completamente abandonada. Dizem que o espírito do coronel ronda a fazenda. Pessoas que moram próximas à fazenda dizem já ter visto o espírito do coronel no local. Anos se passaram, mas o relato daquela fazenda assustadora e assombrada ainda continua intrigante e viva entre os moradores de Jaguaripe. Essa história é real. Com certeza, traz os fatos de que o lobisomem realmente existe. Ele pode estar mais perto do que a gente imagina. Cuidado ao sair por aí em noite de lua cheia. O lobisomem está por aí, em busca de mais uma presa. Obrigado por assistir o vídeo e se inscrevam no canal. Olá, meu nome é Genivaldo. No ano de 1990, eu morava em uma fazenda, em uma cidade de Bacabal, interior do Maranhão. Em uma certa noite, quando estava voltando de carro para casa, depois de ir até a cidade em uma festa de família, avistei uma criatura estranha parada na beira da estrada de terra. Estava sozinho no carro e ao redor estava tudo escuro. Lembro-me bem que era numa sexta-feira à noite e aquela coisa bizarra e escura estava parada na beira da estrada. Era por volta de 00:15. Na hora eu não percebi o que era e continuei dirigindo, meio assustado. Mas quando eu estava chegando na metade do caminho de casa, vi novamente aquela coisa. Mas agora estava visível no retrovisor do carro. Aquela coisa estava me perseguindo. Foi quando notei que realmente aquilo não era comum.
Aquilo era parecido com um lobo, mas estava muito grande para ser lobo. Eu acelerei o carro para tentar fugir daquela coisa. Aquela coisa era escura e peluda. Na hora do desespero, eu acabei acelerando o carro cada vez mais. Infelizmente, acabei perdendo a direção do veículo. Colidi em um palanque de cerca de arame liso. Aquelas cercas que cercam as fazendas para os gados não fugirem. O carro amassou na frente, os faróis se apagaram. Fiquei muito assustado na hora. Não conseguia descer do carro. Por sorte, nada aconteceu comigo. Apenas alguns arranhões. Não consegui descer do carro. Estava com muito medo, pois aquela coisa estava uivando muito alto. Em uma distância de mais ou menos 200 metros, onde eu havia colidido o veículo. No porta-luvas do carro havia uma lanterna. Liguei a lanterna, desci do veículo e mirei a luz bem naquela criatura. Eu pude ter certeza que aquilo que estava me perseguindo era sim um lobisomem. Me tremi de medo, não sabia o que fazer. Aquela coisa tinha um pouco mais de 2 metros de altura. Pois então, voltei rapidamente para dentro do carro. Peguei o celular e liguei para o meu vizinho. O meu vizinho era um vizinho de fazenda. Expliquei o que estava acontecendo comigo naquela noite. De início, ele achou que era brincadeira minha ou que estava louco. Até que no meio da ligação, o lobisomem uivou novamente. E ele pôde ter a certeza que realmente era verdade o que estava dizendo. Ele disse para mim passar o local exato onde tudo aquilo estava acontecendo. Eu passei para ele tudo certinho. Ele disse para mim manter a calma, que ele iria até mim com o carro dele. Disse para mim apagar o farolete e ficar dentro do carro. Falei ok e mantive a ligação na linha. Não desliguei o celular. A distância do ocorrido entre o local do acontecimento até a fazenda do meu antigo vizinho era de cerca de 15 minutos. O lobisomem uivava cada vez mais alto. Eu estava falando com meu vizinho na linha e ele disse a mim que estava ouvindo tudo e que estava levando uma arma com a bala de prata para atirar no lobisomem. Quando meu vizinho chegou no local, o lobisomem atacou o carro dele. O lobisomem queria devorá-lo, até que meu vizinho de fazenda apontou a arma no peito do lobisomem e disparou sem pensar 2 vezes. O lobisomem caiu no chão, todo ensanguentado. Aquele fato está para sempre em minha memória. Ligamos para as autoridades de polícia, que foi até o local, e viu que realmente aquilo era assustador. Aquela coisa apareceu misteriosamente nas redondezas daquela estrada. Aquilo parecia ser coisa de outro mundo, mas era o lobisomem que queria com certeza nos devorar. Aquele ocorrido ganhou as manchetes de jornal da época e jamais a população de Bacabal irá esquecer desse fato que aconteceu naquela noite de 1990. Eu agradeço sempre a Deus por aquilo, não ter me atacado. Agradeci meu vizinho na época por ter me ajudado a se livrar daquela coisa e hoje podendo estar aqui contando esse relato para vocês. Cuidado com o lobisomem, ele realmente existe. Há muitos anos, nas profundezas da bela e misteriosa Paraíba, um segredo sombrio assombrava uma pequena vila chamada Sombra da Lua. Esta vila isolada nas montanhas tinha uma história que atravessava gerações. A lenda do lobisomem da Paraíba. A vila era pacata. Durante o dia, seus habitantes levavam uma vida tranquila e serena. Mas à noite, quando a lua cheia subia no céu, tudo mudava. Os moradores começaram a se instalar em suas casas, trancando portas e janelas, com medo do terrível lobisomem que vagava pela região. A lenda dizia que o lobisomem era na verdade um homem chamado João, que havia feito um pacto sombrio com forças malignas em troca de poder e riqueza. Ele se transformava em uma besta horrível todas as noites de lua cheia, causando terror e destruição por onde passava. Certo dia, um jovem corajoso chamado Pedro chegou à vila. Ele ouviu falar da lenda do lobisomem da Paraíba e estava determinado a descobrir a verdade por trás dos rumores. Pedro
era um estudioso do oculto que acreditava que poderia encontrar uma maneira de quebrar o feitiço que aprisionava João na forma de lobisomem. Durante o dia, Pedro explorou a vila e conversou com os moradores, colhendo histórias, relatos e pistas sobre a lenda. À medida que a noite se aproximava e a lua cheia se erguia no céu, ele se escondeu nas sombras, esperando pelo lobisomem. Finalmente, ele viu uma figura gigante emergir das trevas, com garras afiadas e olhos selvagens brilhando à luz da lua. Pedro sabia que era João, o lobisomem. Com coragem, ele se mudou, segurando um amuleto antigo que acreditava ter o poder de quebrar o feitiço. O João, na forma do lobisomem, rosnou e avançou na direção de Pedro. Mas quando Pedro mostrou o amuleto, algo incrível aconteceu. O lobisomem retornou e começou a se transformar de volta em sua forma humana. Lágrimas escorreram dos olhos de João quando ele recuperou sua humanidade. Ele revelou a Pedro que estava amaldiçoado há décadas e que nunca quis ser um monstruoso. Ele agradeceu a Pedro por quebrar a maldição e prometeu viver o resto de sua vida para compensar os danos que causará. A Vila de Sombra Lua finalmente encontrou a paz e a lenda do lobisomem da Paraíba tornou-se uma história de redenção e esperança de João. Dedicou o resto de sua vida para proteger a vila da escuridão, que o havia consumido por tanto tempo. E assim, nas montanhas das Paraíba, a lenda do lobisomem se transformou em uma história de coragem, determinação e redenção, que seria contada por geração e gerações, a fio, lembrando a todos que até noites mais escuras a luz da esperança pode brilhar. João, agora livre da maldição do lobisomem, tornou-se um membro respeitado da Vila de Sombra da Lua. Ele trabalhou arduamente para proteger a vila dos perigos que antes haviam sido causados. Com o passar do tempo, João também revelou seu conhecimento sobre o oculto, com Pedro ensinando-lhe os segredos do mundo sobrenatural. Pedro, fascinado pelo oculto e pela história de João, dedica-se a ajudar as pessoas a toda da Paraíba. Ele se tornou um caçador de lendas, viajando de vila em vila para enfrentar os desafios sobrenaturais que surgiam. Ao lado de João, ele aprendeu a dominar habilidades místicas e a usar artefatos antigos para combater forças obscuras. Juntos, João e Pedro se tornaram uma lenda por direito próprio, conhecida como os Guardiões da Paraíba. Eles protegeram sua terra natal de ameaças sobrenaturais, desvendaram mistérios antigos e ajudaram as pessoas a enfrentar seus medos. A Vila de Sombra da Lua floresceu sob a proteção de João, e a lenda do lobisomem, que uma vez aterrorizou a região, foi gradualmente esquecida. Sobreviveu pela história de redenção e coragem do homem, que havia sido se transformado em um monstruoso e que finalmente encontrou seu caminho de volta à humanidade. E assim, a Paraíba continuou a ser um lugar de beleza e mistério, onde as lendas sobreviveram, mas também onde a esperança e a determinação prevaleceram. A história de João e Pedro lembrava a todos que mesmo nas noites mais escuras, as luzes da amizade e da redenção podiam brilhar intensamente. À medida que os anos passavam, João e Pedro continuaram suas missões, protegendo não apenas as vilas da sombra, da lua, mas toda a Paraíba. Seu nome cresceu e eles se tornaram lendas vivas na região, respeitadas e queridas por todos. O João encontrou a paz que tanto buscava e Pedro encontrou um propósito nobre em sua vida. Eles se tornaram irmãos, compartilhando uma ligação profunda e um compromisso com a justiça e a redenção. Quando finalmente chegou o momento de suas vidas chegarem ao fim, a Vila da Sombra da Lua e toda a Paraíba lamentaram sua perda, mas a história de João e Pedro continua a ser contada, inspirando gerações futuras e a enfrentar seus medos e acreditarem que mesmo nas noites mais sombrias, as redenções e coragens podem prevalecer. A Paraíba nunca mais foi assombrada pelo lobisomem, mas a lembrança de João e Pedro, os guardiões da Paraíba, aparecem vivas na memória das pessoas, como um testemunho de que o amor e a amizade e a força interior podem superar até mesmo as maiores adversidades. E assim, a história da Paraíba continua a ser tecida com lendas e mitos, mas também com a poderosa lição de que o bem sempre triunfa sobre o mal.